sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A graça e a paz do nosso Deus, amado irmão da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Esse é o projeto Sementes de Fé e eu sou o seminarista Ian Guedes. Nós temos estudado o livro Verdades Essenciais da Fé Cristã do R.C. Sproul. Hoje nós vamos para a terceira lição do R.C. Sproul, ainda dentro da doutrina da revelação. Irmãos, então a terceira lição do R.C. Sproul, ela é denominada revelação geral, imediata e mediada. Eu vou repetir. Revelação geral, imediata e mediada. Nós definimos nos vídeos passados, conceituamos a ideia de revelação geral e revelação especial. Revelação geral, revelação da natureza, é a revelação que Deus faz por meio das coisas que foram criadas. Revelação especial é a revelação da Bíblia. A Bíblia como a palavra de Deus, as Escrituras, né? Cristo também é a revelação especial de Deus, né? Quando a gente fala sobre revelação especial, Cristo é a revelação especial. Ele é a palavra de Deus, é o Logos eterno, mas nós aprendemos sobre Cristo nas Escrituras. Então, a revelação especial hoje é apenas a Bíblia como a palavra de Deus. No passado, revelação especial foram os profetas que falaram em nome de Deus, foi o próprio Cristo, né? É aquilo que está na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e assim sucessivamente, né? Então, essa ideia de Deus falando por meio dos profetas, Deus falando por meio do Filho, é o que nós chamamos de revelação especial. Hoje se resume na Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação especial de Deus. A revelação geral é a criação. Mas mesmo na revelação geral, e essa é a nossa lição, nós podemos dividir essa revelação em duas categorias. Revelação imediata e mediada. O R.C. Sproul fala que quando ele era criança, a sua mãe olhava para ele e dizia assim: meu filho, vá para o seu quarto imediatamente. E o que ela queria dizer com imediatamente? Ela queria dizer instantaneamente, naquele mesmo momento, né? Que ele deveria ir já. Irmãos, na teologia, a palavra imediato ou imediatamente não tem esse sentido de velocidade, não tem esse sentido de rapidez, mas quer dizer sem o uso de meios. A revelação geral mediada é uma revelação que faz uso de meios, enquanto que a revelação geral imediata é a revelação sem o uso de meios. Ela é uma revelação que se dá de Deus diretamente ao ser humano. Veja, eu não estou falando sobre a revelação especial aos profetas. Estou falando sobre a revelação geral. Revelação geral, duas categorias, imediata e mediata. Nesse sentido, meus irmãos, o que nós estamos querendo dizer com revelação geral mediada é a revelação de fato da criação, né? Quando eu olho para uma árvore, quando eu olho para os pássaros, quando eu olho para o organismo humano, como os sistemas do corpo humano, sistema respiratório, sistema digestório, sistema imunológico, sistema nervoso, quando eu olho para toda a sistemática, tanto do ser humano quanto do restante da criação, eu percebo coisas sobre Deus. Deus existe, isso é comprovado por meio das coisas que foram criadas. Essa revelação é a revelação geral, que faz uso de meios. Quais são os meios? A própria criação. Porém, Deus manifesta a todos os seres humanos um certo conhecimento, um certo saber a respeito de si mesmo. Nesse sentido, eu vou abrir Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim:
Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Veja, o texto está falando sobre gentios, sobre pessoas que não são parte do povo de Deus. E está falando sobre pessoas que não receberam a revelação especial de Deus, ou seja, não tendo lei. Mas eles conseguem agir em conformidade com a lei, mesmo não tendo lei. E eles não fazem isso por observar a natureza. De alguma forma, eles são lei para si mesmo. Esse é o verso 14. Aí olha o que o verso 15 diz. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. O texto de Romanos, capítulo 2, verso 15, nos diz que Deus gravou no coração de todas as pessoas, judeus ou não, cristãos ou não, de todas as nacionalidades, a norma da lei nos seus corações. A norma da lei de Deus está gravada nos corações dos seres humanos. Essa norma da lei de Deus gravada nos corações dos seres humanos, nós chamamos de revelação geral, não é especial, é geral, porque é para o público geral, é para todas as pessoas, mas é uma revelação geral imediata. Ou seja, não faz uso de meios. Deus, de alguma forma, colocou no coração de todos os seres humanos, sem mediação, o que nós chamamos de sensu divinitatis, ou senso de Deus, o senso da divindade. Nesse sentido, irmãos, João Calvino escreve nas Institutas, livro 2, capítulo 1, nós inquestionavelmente afirmamos que os homens têm em si mesmo certo senso da divindade, e isto por um instinto natural. Natural no sentido de que vem da natureza, da criação. Ele diz ainda, Deus mesmo dotou todos os homens com certo conhecimento da sua divindade, cuja memória ele constantemente renova e ocasionalmente amplia. Irmãos, dessa forma, nós aprendemos que a glória de Deus é evidente em toda a nossa vida. Ela é mediada pela criação de Deus. Mas também aprendemos que os seres humanos são religiosos por natureza. Por natureza, eles têm um senso de buscar a Deus. Muitas vezes, esse senso, que faz parte da revelação geral no coração do homem, faz com que esse homem busque falsas religiões. Mas isso revela que existe um anseio por Deus no coração de todos os seres humanos. Deus implanta em todos os seres humanos um conhecimento inato de si. Isso se chama revelação geral imediata. Então, meus irmãos, Deus ele implanta em todos os seres humanos um senso inato de si mesmo e todo ser humano tem conhecimento sobre Deus. No próximo vídeo do Sementes de Fé, nós vamos falar um pouco sobre revelação especial, Bíblia, né? Estamos falando aqui sobre revelação no conceito geral. Se você tem gostado desses vídeos, irmãos, do Semente de Fé, aproveita, dá um like aí, dá joinha no nosso vídeo, compartilha, comenta no vídeo também, fala o que você está achando. Isso é importante, o YouTube vê isso como interação, e vídeos que têm uma interação, eles ganham uma maior amplitude. O nosso interesse é fazer o canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia crescer com boa teologia, com bom conhecimento. Então, nos ajuda, divulga esse vídeo, divulga os demais vídeos. A gente vai criar uma playlist aí com os vídeos do Semente de Fé, especialmente do Verdades Essenciais da Fé Cristã, do R6 Pro. Essas doutrinas são muito preciosas para todos nós, é conhecimento muito importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço!